Pois é, estamos de volta com o seu Esporte Total aqui pela Terceira Via TV. Vamos então ao nosso segundo bloco. Eu quero antes mandar um abraço para a torcida do Roxinho, hein? Para a Luciana Silva, está sempre acessando lá o site do Roxinho, Wagner Paes e o jornalista Wesley Machado. Um abraço para eles. E para não dizer que eu não mandei um alô para o pessoal do Goitacás, Leandro Quintanilha, Lipe Coutinho e Marcos Alvarenga. Abraço para vocês, continuem sempre com a gente. Bom, meu caro Léo, hoje tem Copa do Brasil, né? Uns jogos de ida, outros jogos de volta, aquela coisa, né? Pois é, nós vamos ver primeiro a tabela aqui, depois a gente comenta. Vamos lá. Hoje, Gama e Santos jogam a partida de ida, hein? Lá no Bezerrão, né? Esse jogo vai ser às 9h45 da noite. Outro jogo também que vai acontecer hoje é o jogo reunindo Botafogo da Paraíba e Ceará. Esse jogo vai ser lá no Vovozão, lá em Fortaleza. Por quê? Porque o primeiro jogo foi em João Pessoa, é claro, e o Botafogo não brincou não, 3-0 em cima do Ceará. Agora o Ceará tem que reverter a situação, o jogo vai ser às 7h30 da noite. Bom, e o Vascão? O Vasco, meu filho, enfrenta o Santa Cruz lá no Recife. A missão não é tão complicada, basta uma vitória simples para se classificar. O primeiro jogo foi 1-1, lá em São Januário, oitavas de final da Copa do Brasil. Mas alguns obstáculos tornam o maior desafio do Vasco diante do Santa Cruz, às 9h45 da noite. O desfalque de Nenê, com lesão na coxa direita. É sempre um problema para o time, que terá uma experiência nova. Pela primeira vez nesta temporada, chega em desvantagem a um jogo decisivo do mata-mata. E aí, Léo? Na verdade, terceira fase da Copa do Brasil, então alguns jogos de ida, como a gente anunciou aí, o caso aí do Atlético Paranaense e do Santos, que joga a ida, certo. E o Vasco, novamente, sem Nenê. Né? Já mostrou em vários jogos que o Vasco não está jogando bem, quanto mais sem Nenê. Então tem uma dificuldade muito grande hoje na Arruda, principalmente contra o Santa Cruz. Antigamente, o Santa Cruz ele demonstrava o aspecto de não ir tão bem na Copa do Brasil para se classificar para a Sul-Americana. Mas o Santa Cruz mudou essa opinião e vai com tudo hoje. É muito difícil esse jogo para o Vasco hoje, mas vamos trabalhar em cima disso. E no próprio Campeonato Brasileiro, depois de começar lá em cima, brigando no G4, Santa Cruz caiu para o Z4 e agora parece que está se recuperando. Eu acho muito que os jogadores tomaram aquela dor boa de a mídia tá elogiando demais, colocando exatamente. Demais, é o Leicester brasileiro, Santa Cruz, e eles meio que se acomodaram, acharam que eram grandes, depois tomaram essas pancadinhas aí, perceberam que não é tão assim. Mas o Santa Cruz tem um time aí bom para permanecer na primeira Estavam jogando de salto alto, né? Eu acho. Exato. Bom, o Jorginho, técnico do Vasco, sabe como é importante a Copa do Brasil em um ano que o time vem jogando a Série B do Campeonato Brasileiro. Tanto que escalou um time reserva no empate de 1-1 com o Luverdense no sábado passado. O treinador está sendo avisado desde o início do ano pelo presidente Eurico Miranda que o torneio mata-mata é a espécie de Brasileirão do Cruz Maltino em 2016, né? Pois garante a vaga na Copa Libertadores. Essa é a meta do Vasco, né? É ciente dessa pressão, Jorginho usa a tranquilidade como arma para o Vasco da Gama avançar. Eu acho que é importante o Vasco ir com tudo hoje, mas ele joga com o Andrezinho como armador e o Santa Cruz joga sem grafite. Então, eu acho que o Vasco tem chance, mas tem que ser estratégico. Jogar na Arruda não é fácil. Pois é. Bom, vamos ver o restante dos jogos aqui, que temos ainda Vitória e Cruzeiro, esse jogo de volta. Primeiro jogo lá no Barradão, Vitória perdeu para o Cruzeiro em casa, em crise. Por 2-1. O Cruzeiro está em crise, né? Quem sabe agora não inverte a situação. Né? Exato. O Cruzeiro joga com Vitórias 9h45, hoje é a partida de volta. Outros jogos, Juventude e Paysandu no Alfredo Jaconi, lá na Serra Gaúcha, né? Esse jogo é o jogo de ida. Outro jogo de ida é Atlético Paranaense e Chapecoense, lá na Arena da Baixada, também às 9 da noite. Só que amanhã. Amanhã, exatamente, quinta-feira. Também na quinta-feira, América Mineiro vai enfrentar o Fortaleza, lá no Ceará. O Fortaleza, né, vai jogar também lá no Parque dos Campeonatos. O Fortaleza perdeu para o América Mineiro por 1-1 lá em BH, no Estádio Independência. Fluminense
e Ipiranga jogam amanhã. Houve empate de 1-1 no primeiro jogo nas Laranjeiras. O jogo de volta, né, vai ser na próxima, só mesmo na próxima quarta-feira, dia 27. Figueirense e Ponte Preta empataram de 0-0 o primeiro jogo. O segundo jogo vai ser no dia 27, na próxima quarta-feira, no Moisés Lucarelli. E o Bragantino e o Botafogo do Rio, 2-2 primeiro jogo. Esse jogo foi lá no Nabi Abichedid. E o segundo jogo vai ser também na próxima semana, lá no Engenhão. Na verdade, não. Aliás, não é no Engenhão. O jogo seria no Engenhão se o Botafogo estivesse usando o Engenhão. Mas deve ser lá no estádio Luso Brasileiro, né, onde o Botafogo está bancando seus jogos agora. Só para deixar claro para o telespectador, esses 10 jogos, 10 confrontos se encerram semana que vem, saem 10 para as oitavas de finais. Cadê os outros 6? Os outros 6 é o quinto colocado brasileiro do ano passado, foi o Internacional, mas os 5 que foram para a Libertadores esse ano. São Paulo, Atlético Mineiro, Grêmio, Palmeiras e Corinthians. Aí está a explicação do Léo. Hoje é aniversário do Everaldo Silva, esse que você vê na foto. Everaldo é coordenador do CT do Botafogo, querido por todo o grupo, né? O profissional recebeu esta homenagem dos jogadores durante o treinamento desta manhã. Fica aqui os parabéns do Esporte Total para o Everaldo, lá do Botafogo de Futebol Regatas. Né? É isso aí. Vamos então encerrando aqui o segundo bloco, daqui a pouco, muito mais aqui no seu terceiro e último bloco do Esporte Total desta quarta-feira. Segura aí, pai bola.